Graça, paz e alegria do Senhor Jesus, o Cristo. Mais uma oportunidade que Ele nos concede de estar gravando um vídeo de instrução, um vídeo de conhecimento que vai fortalecer a, fortalecer a sua fé e lhe alicerçar de acordo com a palavra de Deus de forma correta. Sou missionário Sérgio Nascimento, da Igreja Vidas. Aqui é a minha sede em João Pessoa, mas estamos ali em cooperação na Igreja Vidas em Remígio, na Paraíba. Louvado e adorado seja o nome do Senhor. E hoje nós estaremos trazendo mais uma temática de instrução, sim, que vai verdadeiramente trazer solidez à sua vida em Cristo Jesus, tá? Qual é o tema desse vídeo? Princípios firmam a vida em Cristo. Princípios firmam a vida em Cristo. Eu vou ler um texto base e vou explicar o porquê dessa temática. E essa temática vai ajudar você a ampliar o seu conhecimento, e você ampliando esse seu conhecimento, você vai ficar mais sólido, tá? E você vai ficar mais firme na sua fé. 1 Coríntios 3, versículo 10 e 11, o apóstolo Paulo, ele estava justamente nesse capítulo. Algumas bíblias traz assim: o espírito mundano causa divisões na igreja. O espírito mundano causa divisões na igreja. No capítulo todo, em 1 Coríntios 3. Mas eu quero ler o 10 e o 11, onde Paulo está dando instruções de que esse negócio de divisão começa a criar confusão. Tá? Quando você não tem o ensino correto, não tem a estrutura correta, você começa a ficar confuso e começa a acreditar em um bocado de coisa e começa a achar que o que você acha, é até redundante, vai funcionar para a vida. Não. Existem fundamentos, existem alicerces que vão direcionar de forma correta a minha e a tua vida em Cristo Jesus. 1 Coríntios 3, 10 e 11 diz assim: Paulo dizendo à igreja, quer dizer que ele estava organizando, exortando: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro constrói sobre ele, né? Ele já lançou o fundamento, os alicerces da fé em Cristo Jesus. Mas cada um veja como constrói, né? Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo? Olha, eu já lancei o fundamento, eu já ensinei a vocês, dessa forma, mas outra pessoa ela pode alicerçar ou reforçar. Mas veja como é que faz as coisas. Não é de todo jeito, não. Não é com achismo, não é de bolo, não é com relativismo. Tá? Quando eu falo em princípio é o sinônimo de fundamento. Princípio é o sinônimo de base. Nós precisamos de fundamento, nós precisamos de base, precisamos de alicerce para que a gente possa guiar e firmar a nossa fé em Cristo Jesus de forma saudável, sólida e correta, como diz as Escrituras. Tá? A diferença entre princípio e regra é que princípio ele não pode ser alterado. Uma regra pode. Por exemplo, as autoridades trancam uma rua, tá? Aí você não pode passar. E de repente, moderniza, aumenta a população, eles abrem aquela e tranca outra. Então isso é regra. Então eles podem modificar. Mas qual o princípio disso aqui? Eu tenho que respeitar, isso eu não posso tirar. Tá? Então princípio não pode ser tirado e não pode ser desprezado e não pode ser alterado. Essa é a diferença entre um princípio e uma regra. Esse mundo está um mundo meio complicado, meio difícil, porque as pessoas simplesmente quebram tudo. Quebra os princípios, quebra regra, quebra fundamentos, né? Aí quebra os valores, aí tem essa loucura toda. Tá uma loucura tão grande, irmão. Vem cá, junto aqui, como eu digo, como a gente conversa com o jovem, vamos bater um papo reto aqui. Imagina o ponto que chega uma sociedade que quer quebrar todos os princípios e os bons valores. Uma filha chega para a mãe e diz: "Ô mãe, vamos pegar um baseado, vamos fumar maconha."
E mãe, experimenta aqui para ver se a gente entra numa vibe. E mãe, experimenta aqui para se a gente dar uma viajada aqui. Isso é uma loucura. Isso é uma insensatez, isso é um engano do inimigo. Tá? Eu fui procurar no direito mesmo, né? Digamos assim, na ciência direito, né? Existem os princípios gerais do direito, os alicerces, que um deles é chamado o direito, princípio do devido processo legal, que diz assim: ninguém será privado da liberdade dos seus bens sem um devido processo legal, que também está direito à vida e à liberdade. Quer dizer, uma pessoa ela não pode ser privada da sua liberdade, ela é privada do que ela tem direito sem ter uma legalidade disso. Isso não pode ser quebrado em canto nenhum. Eu não posso simplesmente ter uma autoridade, não, eu vou levar isso aqui, porque isso aí não seria uma liberdade, seria tirania, né? E tirania está repreendida em nome de Jesus. No direito administrativo, só para a gente fazer algumas analogias entre as coisas que os homens organizam e o que a gente precisa das coisas de Deus. Tá? Por exemplo, no direito administrativo tem dois princípios, quer dizer, dois fundamentos. O princípio da legalidade e o princípio da moralidade. O princípio da legalidade, além de falar da pessoa ser honesto, mas o princípio em si aqui eu só posso falar tudo de acordo com o que tiver com a lei. Não importa onde eu estiver, se for um agente público, se for uma pessoa que vai fazer um contrato com os agentes públicos, eu tenho esse princípio, não pode ser quebrado, da legalidade, tem que ser tudo direcionado de acordo com a lei. E da moralidade, quer dizer, eu não posso fazer de todo jeito. Aí eu digo assim, eu chego assim no canto e diz, ei, é o seguinte, vamos lá dar aquele resultado, mas, bicho, tem que ser daqueles conforme, tu sabe, né? Não posso chegar. Tá? Isso é o princípio da moralidade. Pensemos bem, imagina. As coisas da sociedade civilizada, organizada, ela tem fundamentos que não podem ser quebrados. Obviamente as coisas de Deus têm fundamentos, princípios. Assim como no direito administrativo, só para dar um exemplo de tantos, eu tenho o princípio da legalidade, tudo tem que ser de acordo com a lei. Eu tenho o princípio da moralidade, eu não posso fazer de todo jeito, com um jeitinho, com um arrumadinho, não. Eu tenho que ter critério, né? E esses critérios para seguir verdadeiramente da forma ordeira as coisas de Deus também. Os princípios, eles firmam a nossa vida com Deus. É isso que a gente vai ver agora nesse momento. Vamos para a prática da nossa vida. Por que tanta loucura? Por que tanta insensatez e tantos jovens morrendo? Primeiro, pelas escolhas. Quem planta, colhe. Mas segundo, porque quebra um princípio que Deus colocou desde sempre. Primeiro é o temor a Ele, que a pessoa já vai logo e quebra. Segundo lugar, lá em Êxodo 20, 12, né, que fala do decálogo, a lei moral de Deus, que isso não foi quebrado. Dos 10 mandamentos não foram quebrados, a lei moral, quer dizer, honra o teu pai e tua mãe, para que os teus dias se prolonguem. Eu vou parafrasear esse negócio. Se eu não honro, se eu não respeito o pai e a mãe, ó, muitos jovens estão sendo mortos porque quebram esse princípio. Diz para pai, diz para mãe, não escuta. Aí começa a entrar no mundo da droga, começa a entrar no mundo do crime, começa a na bandidagem. Aí quando vê, não passa de 20 anos, morre. Por quê? Ele quebrou todos os princípios. O primeiro foi o temor a Deus, o segundo, honra pai e mãe. Aí Deus disse, você não vou prolongar a sua vida, não. Você não honra seu pai e sua mãe. Não vou prolongar a sua vida. E não prolonga mesmo, não. O cara morre com menos de 20 anos. Respeito. Respeito é um fundamento, isso não é um princípio. É simples assim, o cara tá assim, você quer respeito, eu quero respeito, então respeito. Quando eu quebro isso, eu sou um maluco. É como se o cara fosse um bandido. Entendeu? Não quero respeitar ninguém, não quero dar uma coisa a ninguém, não quero respeitar pai, não quero respeitar mãe, não quero respeitar os mais velhos, não quero respeitar a autoridade. Então, cara, o cara é fora da lei. Vai ser fazer o que com uma criatura dessa? Né? Então, quando eu começo a quebrar isso, como eu começo a quebrar esses valores, aí eu ando em insensatez.
Tá? Quando eu começo a quebrar essas coisas, aí eu ando assim, como deixa a vida me levar mesmo. Porque quando eu não observo essas coisas, é como eu absorvi a filosofia ateísta, onde o homem é o centro de tudo, o antropocentrismo. Eu sou o centro de tudo. As minhas regras sou eu, os meus jeitos sou eu, o egocentrismo, eu sou o Deus de mim, né? E o egoísmo. Então ele começa a viver uma vida totalmente sem princípios e sem regras. Honestidade, dignidade e caráter. Quando a pessoa diz que você é um mau caráter, sim, por que o cara é mau caráter? Porque o cara não respeita ninguém, não quer respeitar nada, não quer fazer nada, só quer fazer tudo do jeitinho, daquele negócio, daquele arrumadinho, tudo do tapete. Aí só pode. Quando eu começo a quebrar essas coisas, é por isso que tá tudo louco. Tudo desordenado de muita gente, muitas vezes sem saber o que fazer, muitos jovens sem saber o que fazer, na loucura, no engano, na insensatez, morrendo. Eu sei que já passou, mas existem esses jogos malucos que o cara começa a conversar com um monte de maluco, começa a conversar com psicopata, começa. Não tem cuidado, não observa, não procura saber. Aí começa a quebrar a regra, começa a quebrar esses princípios. Aí quando vê, tá na loucura. E muitas vezes não pode sair. Os fundamentos em Deus são, primeiramente, Ele é o meu fundamento. Né? Provérbios 9 e 10 diz, o temor, quer dizer, esse é o princípio, do Senhor é o início da sabedoria e o conhecimento do santo, a prudência. Hebreus 11:6, eu vou ler Hebreus 11:6 pra gente. Veja só o fundamento e o princípio para ter uma vida com Deus. Hebreus 11:6 diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Tá? Pois é necessário que quem se aproxime dele creia que ele existe. Aleluia. E que recompensa o que os buscam. Vejam. Primeiro fundamento para eu ter uma vida em Cristo. Eu preciso viver pela fé. Tá? E desse fundamento, essa fé vai dizer que eu tenho que acreditar e acreditar que Deus existe. Por isso que tem os ateus. Os ateus dizem que Deus não existe. Aí ele não quer princípio com nada. Então se ele já disse que Deus existe, não tem mais conversa. Você está conversando com alguém, não, eu não acredito em Deus, aí você ainda tenta, então não conversa mais não. Tá? Só ore por ele. Se ele não quer mais conversa, ele quebrou todos os princípios, que é o principal. Eu preciso acreditar que Deus existe. E que ele é galardoador, ele é premiador, abençoador daqueles que o buscam. Tá? A Bíblia é uma regra de fé em prática, porque eu quero uma vida com Deus. Um dos princípios é, a Bíblia é minha regra de fé, de conduta, de prática. Salmo 119:11 diz, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Se há um fundamento para uma vida de Cristo é que a palavra de Deus é a minha regra de fé e prática. Não existe outra regra de fé e prática. Só a Bíblia é sagrada. Isso é princípio, isso é alicerce, fundamento. Eu não posso desprezar a Bíblia e dizer que sou de Jesus. Não tem como. Não tem como eu descartar a Bíblia e dizer que sou de Jesus. Isso não existe. Isso está fora de cogitação. Tá? Eu preciso de humildade, é justamente contrário ao egoísmo, ao egocentrismo, à arrogância, à prepotência do ser humano pecador. Em Mateus 10, 38 e 39, Jesus disse, quem quiser segui-lo, tome sua cruz para que possa andar com ele. Quer dizer, baixa a bola. Humildade, eu tenho que servir. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem quiser perdê-la, esse a salvará. Aí eu quero salvar a vida, não, eu quero viver do meu jeito. Eu quero viver as minhas regras. Eu quero seguir Deus do meu jeito. Não dá, não pode e não tem como você seguir Deus do seu jeito. Tem que seguir do jeito dele. Esse é o princípio fundamental através da sua palavra. Isso precisa baixar a bola, se arrepender dos pecados, reconhecer que precisa dele. Sem isso, aí você vai viver do seu jeito. É por isso que famosos, artistas dizem que são ateus, dizem que Deus não existe. Aí vem aquela loucura de filho oferecer maconha, de dizer que você pode
sair transando com quem quer, de todo jeito, de todas as formas, tá tudo certo, tá tudo liberado. E que família tá esculhambado, pode ter qualquer jeito. Não, mas quem quer ser de Deus, ele começa a colocar os princípios e os bons valores. Mesmo que diga que você é careta, tu é careta, tu é atrasado. Não tem atrasado não, eu quero é sossego na minha vida. Entendeu? Humildade. Outra coisa, João 14,6, Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não existe salvação em nenhum outro lugar, tá? Como diz Atos 4:12. Em nenhum outro há salvação. Porque debaixo do céu a nenhum outro foi dado. A nenhum outro nome foi dado ao qual importa que seja salvo a não ser em Cristo Jesus. Esse é o grande fundamento. Esse é o grande alicerce da salvação. Jesus é a única porta. Não adianta eu procurar com achismo outra alternativa que não vai ter. Esses princípios não podem ser quebrados. Eu finalizo de novo com Hebreus 11,6, diz, sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que se aproxima tem que crer que ele existe. E crendo que ele existe, através da revelação da sua palavra por Jesus Cristo, sabe que ele é abençoador. O mundo não vai querer as coisas de Deus porque ele não vai aceitar os princípios de Deus. Que Deus existe e que a única regra de fé é a sua palavra, que eu preciso me arrepender, preciso de humildade e preciso reconhecer que a necessidade de estar andando com ele, renunciar meu egocentrismo para viver uma vida com ele. Então esses princípios não podem ser quebrados. Princípios firmarão a minha vida em Cristo Jesus. Eles não podem ser alterados. Quando eu altero princípios, quando eu desprezo princípios, quando eu desvalorizo esses princípios, a vida começa a viver sem regras, a vida começa a viver insensata, loucuras, aí todo tipo de modismo louco, todo tipo de ideologia louca, todo tipo de informação e todo tipo de proposta, aí eu começo a aceitar, o mundo começa a aceitar, principalmente os jovens começam a aceitar, aí vivem feitos uns loucos, vivem feitos uns malucos e morrem cedo. Tá? Eu espero que a gente pense e repense. Não aceite porque o mundo é moderno, alta tecnologia, esse negócio dessa filosofia de relativizar tudo, de não, quebre tudo, quebre os princípios, quebre regras, viva do seu jeito, não. Isso é ateísmo, isso é incredulidade, é insensatez e é loucura. Para se viver em paz, nós precisamos dos bons valores e precisamos de princípios e de fundamentos que vão nos aproximar e nos firmar em Cristo Jesus. Amém? Espero que com certeza contribua para a sua fé, contribua para alicerçar o seu conhecimento, tá? Se ainda não é inscrito, se inscreva, é muito importante você se inscrever, é muito importante você deixar um like, ajuda demais o canal para se espalhar e propagar essa ortodoxia bíblica, esse conhecimento correto. Compartilhe, deixe um like, deixe um comentário. Se tiver alguma dúvida, nós iremos responder. Deus abençoe, Deus guarde vocês e até o próximo vídeo, que assim Deus nos permita. Em nome de Jesus. Amém.